Pessoal, eu sou o Vap e hoje eu tô aqui para fazer a análise desse carinha aqui, que é o Storm 305, que vem para ser o notebook gamer mais barato da Avel. Isso porque a gente já tá chegando no lançamento das NVIDIA RTX 5000, ou seja, 2 gerações na frente da placa de vídeo que equipa esse notebook aqui, mas aqui no Brasil a RTX 3050 muito provavelmente vai continuar sendo a porta de entrada para quem tá buscando um notebook gamer, mas não tô com um orçamento tão grande assim. Tanto é que a própria Avel já tinha um notebook equipado com essa mesma placa de vídeo, que era o Avel Storm 350, só que aqui ela fez alguns cortes, fez essa troca de nome para 305, manteve a placa de vídeo, mas conseguiu posicionar ele com um preço mais barato. O 305 vem agora equipado com i5 13420H, a partir de 8 GB de memória RAM rodando a 3200 MHz, e a RTX 3050 de 6 GB, só que aqui com corte de energia. Ela pode chegar no máximo 75 watts e não a 95, como são as placas dos notebooks mais fortes. Mas apesar dele ser o notebook mais barato da Avel hoje em dia, ele não é o notebook mais barato de todos que tem essa placa de vídeo. Então vamos conhecer ele por completo e ver quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos para ele entrar nessa briga que é uma das mais importantes de notebooks gamer aqui no Brasil. E se você se interessar por esse notebook ou por algum dos concorrentes que vou citar no vídeo de hoje, o melhor lugar para você encontrar o menor preço é no nosso site, o benchpromos.com. É lá onde a gente posta as melhores ofertas para você poder pagar mais barato em tudo relacionado a notebooks. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você conferir logo depois de conhecer por completo o Avel Storm 305. Começando então pelo design e construção, ele é um notebook relativamente compacto, medindo 359mm de largura, 241mm de profundidade e só 25mm de espessura. São medidas até que normais para notebooks de 15 polegadas, só que por ele não ter a parte traseira para conexões, aqui o famoso deck traseiro, isso faz dele um notebook um pouquinho menor e torna ele um pouco mais compacto também. Falando de peso, só o notebook ele tem menos de 2,1 kg e se você somar junto com a fonte, que é uma fonte de 150 watts, esse peso vai para 2.550 gramas, o que ainda é bastante leve porque tem alguns concorrentes que vão ter seus 2,5 kg só de notebook, sem considerar a fonte. E uma surpresa que o Storm 305 traz é justamente a sua tampa em metal. Ela é nessa cor cinza, que já é um diferencial frente a alguns concorrentes, um cinza mais clarinho, só que o grande diferencial mesmo está no material utilizado. Enquanto a maioria de seus concorrentes traz uma construção toda em plástico, o 305 traz pelo menos a tampa em metal. Ele também mantém um design da Avel que traz notebooks mais sóbrios, sem nenhum chamativo muito gamer, como faixas coloridas ou LEDs aqui na parte traseira. O único ponto que faz essa tampa não ser simplesmente uma chapa lisa são essas linhas e vincos que deixam o notebook bastante bonito. Ele lembra um pouco o Gaming 3, Gaming 3i, que a gente já testou alguns anos atrás, mas dá uma certa identidade aqui que eu gostei bastante. Já a logo da Avel aqui no centro da tampa, ela é um adesivo colado, né? Ela não é em alto relevo nem em baixo relevo, feito direto no metal. Então mantém aquele ponto de cuidado que é, se você for passar um pano de microfibra para limpar, por exemplo, pode arrancar alguns fiapinhos, podem acabar ficando presos e dependendo da força pode acabar soltando também esse adesivo da marca. E outro ponto positivo pela cor escolhida aqui é a questão de marca de dedo. Sim, ela ainda vai pegar algumas, dá pra ver principalmente olhando aqui lateralmente, só que não fica tão marcado quanto numa tampa preta. Pra quem assistiu o review do Storm 480, que saiu semana passada, ali ele era parecido, só que na cor escura, então a marca dos dedos fica muito mais presente lá. Porém, não é o notebook inteiro que é nessa cor. Aqui na parte de baixo, ele troca pra cor preta, inclusive num plástico mais simples, então você tem a tampa feita num cinza mais clarinho, olhando pela lateral você tem aqui a divisão entre a parte cinza e a parte preta, isso porque a tampa de baixo ela é toda assim na cor escura. Então quando você olha o notebook de lado, você consegue ver a troca da cor cinza, que fica mais para a parte de cima do notebook, para a cor preta, que é justamente da tampa de baixo. E falando em tampa, vamos abrir ela aqui para ver como ela sai no teste de abrir o notebook com uma mão só. E aqui o Storm 305 falha feio, porque puxando com uma mão só, ele sobe totalmente. A dobradiça é bastante dura, então ela levanta todo o notebook. Você vai precisar sim, com uma segunda mão, puxar ou segurar e aí sim levantar a tampa do notebook, que revela também mais um lugar de contraste entre o cinza e o preto, que é aqui na parte interna. Isso porque o palm rest e o touchpad continuam na cor mais clara, a moldura da tela é em um plástico preto, mas até aí é mais tradicional, mas o teclado aqui também traz a cor escura. Então você traz aqui para dentro esse contraste também, que na minha visão até ficou bonito, mas eu sei que muita gente prefere a parte interna do notebook em uma única cor. E falando da construção aqui dentro, ele traz um botão power dedicado, então você tem aqui no canto um botão para poder ligar e desligar o notebook, o que é bom caso dê um problema no seu teclado, um curto-circuito ou derrame, alguma coisa, por exemplo, ele para de funcionar. Você continua conseguindo ligar o seu notebook, basta conectar um teclado externo para poder usar numa boa, só que ele não traz um botão para trocar os modos de performance que outros notebooks da marca costumam trazer. Já aqui do outro lado ele tem um Avel escrito em branco, que é bastante discreto, mas fica bonito. E na moldura da tela tem também um Azinho em branco, justamente de Avel. Um ponto legal aqui da parte interna é que ele mantém essa linguagem com algumas linhas e vincos da tampa aqui no palm rest também. Então você tem dos dois lados aqui próximo aos adesivos uma linhazinha, tanto do lado direito quanto aqui do lado esquerdo, e na parte de cima também elas meio que formando um X
cruzando o teclado. O teclado esse, como eu comentei, é na cor escura, é um teclado ABNT2 completo, então ele tem o teclado numérico, tem inclusive a tecla Enter aqui no teclado numérico, algo que não é comum em notebooks da marca. Traz o ponto de interrogação também aqui embaixo, do lado do Shift. As teclas dele também são um pouquinho menores, pelo menos do que eu estou acostumado em teclados de notebook, mas é uma questão de costume bem rápido. Em poucas horas você já vai estar usando sem nenhum grande problema. E de iluminação, ele traz um RGB de uma zona só, então você ilumina por completo o teclado inteiro e você não consegue escolher exatamente todas as cores que você quiser. Ele traz aqui algumas pré-definidas que passam justamente pelo R, o G e o B, né, o verde, vermelho e azul, só que você não consegue selecionar, por exemplo, o teclado na cor branca. Você vai ter que se contentar com as cores que o software traz e com ele ligado ou desligado, podendo controlar apenas os níveis de iluminação, porque você não consegue colocar um efeito como, por exemplo, respiração, para ele ficar acendendo e apagando. Ele é simplesmente aceso ou apagado e com as cores pré-definidas. Já sobre a qualidade das teclas e o uso na digitação, elas são mais durinhas do que o padrão da marca, mas são bastante confortáveis de usar e também não fazem muito barulho na sua digitação. Indo agora para o touchpad, ele tem um tamanho ok, que é o suficiente para você usar sem nenhum problema. Ele é um pouco deslocado aqui para o lado esquerdo do notebook, só que o acabamento dele é aquele acabamento mais liso, então o dedo não desliza com tanta facilidade, você sente ele agarrando um pouquinho, até fazendo aquele barulhinho de travadinhas pequenas assim, dependendo do jeito que você passar, mas isso não é nada diferente do padrão para essa categoria de notebook. Na questão dos cliques, ele faz um pouco de barulho se você só encosta assim, sem pressionar de fato, o que indica que ele é um pouco solto, né? Então você consegue perceber quando você encosta aqui nas pontas. Ele faz esse barulho mais justamente do plástico solto e na hora dos cliques, apesar de serem leves, também faz esse barulhinho que pode não agradar algumas pessoas. Fazendo agora o teste da webcam, ela é uma câmera que filma em 720p a 30 fps, então fica devendo um pouco na questão da resolução da imagem, porque muitos notebooks já trazem câmeras Full HD hoje em dia, só que na questão de qualidade aqui ela está bem decente. Claro que ela não vai ter um contraste muito grande, então a parede preta aqui ela perde um pouco justamente desse contraste, só que a definição tá boa, a questão da luz aqui também não está desapontando muito, está dentro do normal esperado para uma webcam de notebook, principalmente de entrada, e até mesmo a questão de ruído eu não achei tão exagerado aqui, então eu diria que é uma webcam suficiente para você fazer reuniões básicas, participar de alguma aula, algo que você provavelmente faria com um notebook desse tipo. Passando agora para a tela, ela é uma tela de 15.6 polegadas, então ainda na proporção 16:9 e até por isso traz essa borda aqui inferior um pouquinho maior, justamente onde está posicionado a logo da Avel ali, com um Azinho. Ela é na resolução Full HD de 144 Hz e um brilho de 250 nits. A cobertura de cor é de 62% do sRGB e obviamente não veio calibrado de fábrica porque ela não atinge o 100% do sRGB. E aqui um ponto curioso é porque esse painel é exatamente o mesmo usado no Acer Nitro V, que é para mim o seu principal concorrente, até por características e pela questão de preço. Outros dois recursos que faltam aqui nessa tela são o NVIDIA G-Sync e o NVIDIA Advanced Options, assim como faltam também lá no Acer Nitro V. Falando agora do som, esse notebook traz dois alto-falantes posicionados aqui na parte de baixo e de qualidade bem simplesinha. Eu achei realmente abaixo da média a qualidade do áudio que sai pelos alto-falantes desse notebook e também num volume não tão alto. Quando colocado no máximo ele atinge até 84 dB, o que não é nada demais, e quando colocar no máximo junto com a qualidade que já não é tão boa, eu evitaria bastante usar o som desse notebook. Falando agora das conexões que o Storm 305 traz, aqui do lado direito a gente tem um RJ45 para você fazer a conexão de internet via cabo, uma USB-C 3.2 Gen 2, mas que é da versão simples, então você não consegue nem carregar o notebook, nem conectar um monitor externo aqui nessa USB, ela é só para passar dados mesmo. Embaixo a gente tem também um leitor de cartão micro SD. Indo aqui para o lado esquerdo a gente tem uma USB-A 3.2 Gen 1, tem também uma USB-A 2.0, o que pode indicar um pouco a idade do projeto, porque já faz tempo que a gente não vê 2.0 chegando em notebooks gamer, um P2 dedicado para microfone e um P2 combo para aí sim você conectar ou um fone de ouvido ou um headset. E esse notebook, apesar dele não ter aquele deck traseiro que aumenta um pouco o tamanho, ele traz sim algumas conexões aqui na parte de trás. Começando pelo USB-C 3.2 Gen 2, assim como a lateral, somente para dados, não vai passar vídeo nem vai carregar o seu notebook. Uma HDMI 1.4, aqui um ponto, porque a tecnologia 1.4 ela é bem mais restrita, teoricamente você só consegue passar Quad HD até 85 Hz num monitor externo, e Full HD você também já fica um pouco limitado. Só que aqui eu conectei um monitor Quad HD que a gente tem e ele passou 2560 por 1440 rodando a 144 Hz sem nenhum problema. Isso vai depender também da tecnologia de compressão que o seu monitor usa para a imagem. Aqui no caso, no monitor da Gigabyte que a gente tem, funcionou a resolução máxima, a taxa de atualização máxima sem nenhum problema. Mas saiba que se a versão 1.4 vai te limitar em alguns casos sim. E outro ponto sobre essa HDMI é que ela está conectada num gráfico integrado. Então se você
você conectar um monitor usando HDMI, você não vai ter aquele ganho de performance que acontece em vários notebooks que não tem a tecnologia do Mux Switch, como é o caso desse cara aqui. Normalmente, nesse tipo de notebook, você pluga um monitor externo e ganha performance. Aqui no 305, isso só vai funcionar se você usar a porta mini DisplayPort, que é justamente essa aqui do lado. Ela sim é um DisplayPort 1.4, então já é de uma tecnologia boa, que vai suportar alta resolução com alta taxa de atualização também. Por ela, você vai conseguir usar tecnologias como G-Sync, porque ela está conectada diretamente na RTX 3050, e com isso você também vai ter um grande performance. Se você rodar um jogo em um monitor externo usando a mini DisplayPort, coisa que você não vai ter rodando na tela interna ou usando via HDMI. E por fim, a gente tem a entrada para a fonte de energia desse notebook, que é uma fonte relativamente pequena, de 150 watts, de uma tecnologia mais nova, aparentemente, porque ela é essa fonte redondinha aqui, bem pequenininha e bem leve, e que é capaz de alimentar o notebook aqui sem problemas. Vamos falar agora então sobre o hardware e o software que vem equipado aqui no Avel Storm 305. Começando pelo processador, ele traz o i5 13420H, que é exatamente o mesmo que está equipado no Acer Nitro V15, com a RTX 3050 de 6GB também. Por isso que eu disse que eles são muito parecidos em várias coisas, não só no painel da tela. O processador aqui, ele tem 8 núcleos e 2 threads, sendo que são 4 núcleos de performance e 4 núcleos de eficiência. A nossa unidade está configurada com 16GB de memória RAM, só que você consegue comprar a partir de 8GB lá no site da Avel, e ela é uma memória DDR4 ainda rodando a 3.200 megatransfers. De SSD, ele traz o modelo da 4C de 512GB, que ele é um modelo Gen 4, só que aqui nesse notebook está operando em Gen 3 ainda. Então a velocidade dele fica ali na casa dos 3.000 MB por segundo de leitura e gravação. A placa de rede do notebook é uma Intel AX201, então tecnologia Wi-Fi 6. Aqui tá tranquilo para essa faixa de preço, né, para esse modelo de notebook. Muita gente ainda tá no Wi-Fi 5, então o Wi-Fi 6 tá tranquilo para usar. A placa de vídeo integrada, né, Intel HD Graphics, e a RTX 3050 de 6GB, como eu falei, vem para ser a nova placa de vídeo de entrada para notebooks gamer aqui no Brasil, só que esse modelo aqui também tem um corte de energia. Então ela não usa 95 watts, como você vê, por exemplo, no Lenovo Lock, no Legion Slim 5i, no próprio Dell G15, e aqui ela está operando só com 75 watts, então um corte de 20 watts em relação aos 95 watts totais que uma RTX 3050 de 6GB consegue usar, só que ela usando 75 ainda está na frente do Acer Nitro V, que lá o corte é para só 65 watts. Já na parte do software, aqui é um pouco curioso, porque a gente tem dois modelos de Control Center. Esse aqui que está fixado no iniciar, que é diferente do que a gente tem fixado aqui embaixo no Windows, que você pode abrir inclusive apertando o atalho FN ESC. Então ele traz dois softwares com visuais diferentes, só que fazem exatamente a mesma coisa. Então aqui a gente tem o controle de desempenho, como a gente tem aqui também os Power Modes no Control Center 3.0, que vão do silencioso para o entretenimento, para o desempenho. E um ponto legal é que no modo economia de energia, ele desabilita a placa de vídeo dedicada. Então, ó, ele avisa aqui que os aplicativos que usam a GPU NVIDIA serão desligados no modo economia de energia. Aqui vocês vão conseguir continuar vendo a tela justamente porque a HDMI não está conectada na RTX 3050. Esse é um modo feito para ajudar a economizar a bateria quando você for fazer tarefas simples. Inclusive, ele já ativa a taxa de atualização do painel automática, ou seja, quando você desconecta esse notebook da tomada no modo economia de energia, ele troca de 144 Hz para 60 Hz a tela, aí sim gastando menos energia. Um ponto que fica faltando aqui no software, porque não tem no notebook, é justamente o Mux Switch, que é, ao invés de você desligar a placa de vídeo dedicada, você meio que fazer o contrário, colocar só a RTX 3050 para controlar a tela do notebook. Isso te daria mais FPS em alguns jogos, como CS, LoL, Valorant, esses jogos mais leves, só que aqui esse notebook não tem. Então você sempre vai ter o pequeno gargalo da RTX 3050 fazer a construção do jogo ali, né, fazer frame a frame, mandar para a GPU integrada para aí sim poder te mostrar na tela. Então esse delayzinho da GPU integrada aí no meio é o que tira alguns FPS nesses jogos mais leves. De resto, o software tem aqui a parte de controle de LED do teclado. Como eu falei, você tem algumas cores aqui já definidas, você não consegue selecionar a cor que você quiser, então você fica um pouco limitado nessa personalização. Ele tem também uma parte de criação de macro, tanto para o teclado quanto para o mouse, então você consegue habilitar aqui o modo macro, né, que chama FlexiKey, e aí você consegue configurar aqui alguma que você queira, e o modo de controle de como vai ser o carregamento desse notebook, se você vai querer que ele carregue até 100% ou se você vai querer que ele faça ali a carga recomendada da bateria para parar nos seus 80%, que evita o estresse da bateria. E falando justamente de bateria, vamos ver como que ele mandou no nosso teste de vídeo playback. Aqui é um teste que a gente usa o modo mais econômico, então a economia de energia, com a tela rodando 60 Hz, o brilho do teclado desligado. Nesse modo de economia de energia, como eu falei, sem a RTX 3050 tá ligada, né? Então não vai ter a placa da NVIDIA para gastar energia.
E é um vídeo playback no YouTube com brilho controlado em 100 nits. A gente deixa ele rolando ali para ver quanto tempo o notebook dura. E como vocês sabem, notebooks da Avel normalmente costumam ficar aqui para baixo, então a gente já pode descer bastante. Contra aqui o Avel Storm 305. E ele durou 240 minutos, que são exatamente 4 horas de teste, o que é um resultado não muito bom, mas relativamente surpreendente pela marca. Porque, como alguns de vocês já sabem, a maior parte dos notebooks da marca da Avel ficam aqui na parte de baixo da nossa tabela. Então 4 horas não é uma autonomia muito grande assim, que vai te dar segurança para usar esse notebook fora da tomada, por exemplo, só que dá para durar ali pelo menos umas 2 horas e meia de algum uso um pouco mais intenso com uma certa tranquilidade. E o tamanho da bateria desse notebook aqui é 55 Wh, então de capacidade ela não é muito grande, só que se você está pensando em trocar, eu não sei se vai ser tão fácil assim, porque ela tem um formato um pouquinho diferente. Ela é meio em L ali no canto do notebook, com ele desmontado, então não sei se você vai conseguir encontrar uma bateria de maior capacidade caso você queira fazer a troca. Indo agora então para a parte de performance do Avel Storm 305, como vocês puderam ver no software, a gente tem 4 modos, sendo a economia de energia que ele desabilita a RTX 350, então não faz sentido usar ele para os testes, o modo silencioso, entretenimento e desempenho. E começando pelo modo silencioso, no Forza Horizon 5 ele pega só 38 FPS, então realmente é um modo que não foi feito para você jogar. É para o uso extremamente básico ali do notebook, para você acessar navegador, fazer uma coisa muito simples. O ponto positivo disso é exatamente o barulho, porque ele faz só 43 decibéis, parece até que a ventoinha do notebook está completamente desligada. Subindo para o modo entretenimento, que aí ele já libera processador e placa de vídeo. O barulho sobe para casa dos seus 60 decibéis, então você tem essa grande diferença, só que a performance vai aumentar bastante também, chegando a 58 FPS no Forza, não muito diferente do que acontece no modo desempenho, que mantém os seus 60 decibéis de barulho e sobe para 61 FPS no Forza Horizon 5. Então a gente tem 4 modos totais, sendo o primeiro a economia de energia para, de fato, esse objetivo. Se você quer desligar a placa de vídeo dedicada, fazer um uso básico e garantir que você vai ter menos coisa consumindo energia da bateria, pode colocar nele. O modo silencioso, que é bem fraquinho, então até para um uso básico de escritório, tomaria cuidado com ele. Já o modo entretenimento e performance quase não fazem diferença, tanto barulho quanto performance para jogar. Então aí você poderia escolher qualquer um dos dois, nesse caso eu iria direto para o modo desempenho, porque é o que garante que você vai ter ali o máximo de performance de processador e placa de vídeo. Então todos os testes foram feitos aqui no modo desempenho, no Storm 305, porque é o que mais faz sentido, levando em consideração o barulho, que é igual, a performance, que é um pouquinho melhor do que o modo entretenimento, e o aquecimento, que também se manteve igual. E começando os nossos benchmarks pelo Cinebench R23 Multicore, eu separei todos os notebooks gamers com o i5 aqui. Porém a gente tem meio que duas categorias. Os i5 13420H e 12450H, que são, assim como nesse notebook, processadores com 8 núcleos e 2 threads, e tem também os 12500, 13500 e 13450HX, que aí são notebooks já mais fortes, com mais núcleos, porém tem concorrentes do 305 que usam esses processadores, então eu deixei eles aí na tabela. Então a pontuação do 13420 aqui do notebook do Avel foi de 11.352 pontos, o que tá bom, fica bem perto ali do Acer Nitro V, um pouquinho na frente, só que o Legion, que usa exatamente o mesmo processador, consegue abrir 10% de vantagem. Já no Cinebench R23 Single Core, ele pegou 1.765 pontos, também mandou bem, é o terceiro entre todos os Intel Core i5, considerando também aqueles que são de categoria superior. Já no Cinebench 2024 Multicore, ele pegou só 610 pontos, aqui ele mandou mal, ficou atrás do Lock e do Legion com CPUs parecidos, e no Single Core pegou 103 pontos, o que não tem uma grande variação de pontuação entre todos os processadores Intel Core i5. E para fechar os testes de processador, no 3D Mark CPU Profile, ele atingiu 5.753 pontos, o que é completamente dentro da média. Indo agora para os testes de placa de vídeo no 3D Mark, então no Time Spy 5.287 pontos, no Port Royal 3.009 pontos, no Wildlife Extreme com 10.345 pontos e no Steel Nomad, onde ele pegou 1.098 pontos, a gente consegue ver que o Storm 305 e o Acer Nitro V, os dois notebooks têm RTX 356GB capadas, né, ou seja, com corte de energia, né, que não deixam elas chegarem aos seus 95 watts totais, ficam para trás nesses testes. Mas vamos ver então se nos benchmarks dos jogos esse corte de energia também é tão impactante assim como no sintético do 3D Mark. Começando pelo Forza Horizon 5 em Full HD no Ultra, ele pegou 62 FPS, ficando acima do G15, que nem a placa de vídeo completa, e também acima do Nitro V15, que tem a placa de vídeo com cortes. Mas a Lenovo aqui domina a categoria, tanto com Lock com 3056GB e também com Legion Slim 5i. Já no Red Dead Redemption 2 em Full HD no nosso preset otimizado, ele pega 56 FPS. Aqui também a gente consegue ver claramente o impacto de duas características que o Storm 305 tem, que é a falta do Mux Switch, então aquele gargalo que eu falei da placa de vídeo integrada importa um pouco aqui no Red Dead Redemption 2, e também o fato da placa de vídeo ter esse corte de energia, que deixa ele ali junto do Acer Nitro V. No Cyberpunk 2077 em Full HD no Ultra ele pega 40 FPS, o que é um resultado bom quando comparado com o Acer Nitro V, que tem também o corte de
energia, só que fica atrás de novo de Dell G15, Lenovo Lock e Lenovo Legion Slim 5i. É a mesma coisa que acontece no Assassin's Creed Valhalla em Full HD no alto, onde ele pega 62 FPS. E por fim, o teste de um jogo competitivo, que é o Rainbow Six Siege em Full HD no baixo, o Storm 305 pegou 191 FPS, o que também fica bem para trás ali junto com o Acer Nitro V, mas bem distante de Dell G15, Lenovo Legion e Lenovo Lock. É que o principal ponto que faz tanto o Storm quanto o Nitro ficarem para trás é justamente a falta do Mux Switch. Então a gente conseguiu observar nos testes dos jogos que sim, o corte de energia na RTX 3050 de 6GB, apesar de ser pequeno, ali de 20, 30 watts, faz sim bastante diferença, porque deixou o Storm 305 e o Acer Nitro V para trás, e a falta do Mux Switch justamente nesses dois modelos também contribui em alguns cenários, como é o caso do Rainbow Six Siege e o Red Dead Redemption 2. Para finalizar a parte de benchmark, a gente testou Monster Hunter Wilds, que é um jogo novo, então a gente não vai ter como comparar ele com nenhum outro notebook, mas só para ter um início ali de ter uma baliza de como a RTX 3050 de 6GB se comporta nesse jogo. Rodando em Full HD no baixo, ele pega 36 FPS, e se a gente usar o baixo com FSR qualidade e o Frame Generation, sobe para 68 FPS. Então é um jogo que parece estar chegando também bem pesado, porque mesmo na qualidade baixa, a RTX 3050 de 6GB não passa muito ali de seus 30 FPS. E se você quiser ver mais testes que a gente fez nesse notebook, ou quiser comparar qualquer modelo que você tem interesse, você consegue usar a nossa tabela interativa no nosso site. É só acessar benchpromos.com, vir aqui na parte de benchmarks, e aqui você pode usar tanto o nosso campo de pesquisa de notebooks e o campo de filtros para ver todos os testes em todos os modelos de notebooks que a gente já fez aqui no canal. Por exemplo, eu quero filtrar os notebooks da 3050 de 6GB, que é justamente esse modelo, para ver a diferença dessa placa de vídeo para uma RTX 4050. Você seleciona aqui, seleciona algum jogo da lista, como por exemplo Red Dead Redemption 2 em Quad HD, se o seu objetivo é rodar nessa resolução mais alta, por exemplo, é que você vai conseguir ver onde a 3050 de 6GB chega e onde a 4050 consegue atingir. Você pode fazer isso para todos os testes sintéticos, todos os jogos. Tem também agora a parte de dimensões que a gente está adicionando aqui, e isso selecionando qualquer um dos notebooks que a gente já testou nesses quase 5 anos de canal. Então, se você quiser comparar a performance entre dois notebooks porque você viu alguma promoção no nosso site, por exemplo, ou se você quiser definir melhor o seu alvo justamente para ficar acompanhando promoção, definir o seu alerta de preço, é só entrar aqui na nossa guia de benchmarks, selecionar os modelos e você vai ter acesso a todos os testes que a gente já fez. E agora vamos ver como o Storm 305 se comportou quando a gente coloca ele para jogar de fato e não só fazer teste de benchmark. Começando pelo CS2 em Full HD no baixo, ele pega uma média de 127 FPS, de novo aqui por causa da falta do Mux Switch e também pelo processador que é um pouco mais simples. O CS é justamente um cenário onde essa tecnologia permitiria ele atingir um FPS um pouco mais alto. Já no Cyberpunk 2077, eu tentei rodar com ele no alto usando o DLSS qualidade, pegou uma média de 54 FPS, mas se a gente trocar o DLSS pelo FSR para poder habilitar o Frame Generation, você consegue manter o preset do alto e aí sim jogar numa taxa de 95 FPS. Passando agora para um jogo um pouco mais recente, que é o Horizon Zero Dawn na sua versão Remastered, configurado no médio, usando o DLSS qualidade e o Frame Generation, a gente consegue rodar na taxa de 87 FPS de média, o que também é bem tranquilo. Só que vocês já conseguem ver que tanto no Cyberpunk quanto no Horizon Zero Dawn, ou o DLSS qualidade ou FSR junto com o Frame Generation estão se fazendo necessários para a gente atingir uma boa média de FPS aqui na 3050. E a gente vê isso de novo no Marvel Rivals, que é um jogo teoricamente para ser mais competitivo, então normalmente esse tipo de jogo é um pouco mais leve, só que aqui, configurado no médio, ele pega só 48 FPS, que indica que já está bastante pesado. Usando o DLSS sobe para 65, mas a gente precisa colocar o Frame Generation para aí sim chegar na taxa de 95 quadros por segundo. No Indiana Jones um Grande Círculo, outro título mais novo, também bastante pesado, configurado no baixo, com o DLSS qualidade. Aqui a gente não tem o Frame Generation do FSR, e como não é uma placa de vídeo da série 4000 da Nvidia, a gente também não consegue habilitar o Frame Generation da própria Nvidia. Então a gente vai ter que se contentar em parar nos seus 47 FPS. E por último, no Final Fantasy VII Rebirth, um jogo também sem a tecnologia do Frame Generation, a gente configurou no baixo com o DLSS a partir de 66%, que seria exatamente a porcentagem do DLSS qualidade, a gente consegue rodar ele a 61 FPS de média. Então dá pra ver que assim como eu comentei lá no começo, a RTX 3050 consegue rodar os jogos ainda em Full HD, só que muitas vezes usando tecnologia de DLSS ou FSR junto com Frame Generation. Eu acho que por isso ela está se tornando a placa de vídeo de entrada da maioria das marcas, justamente por conta do 6GB de VRAM. Porque para alguns desses jogos mais recentes, 4GB já não é o suficiente para rodar nem no baixo, e usar as tecnologias exige um pouco mais de memória, aí os 6GB fazem bastante diferença. Partindo agora para análise do comportamento do Storm 305 durante esses jogos, ele me surpreendeu em um ponto, mas no resto não foi muito diferente
que eu imaginava e isso não é muito positivo. Porque o ponto que eu disse que ele me surpreendeu foi justamente na questão do barulho. Normalmente os notebooks da Dell são bem silenciosos, ficando ali na casa dos seus 53, 55 decibéis. O Storm 305 já faz um barulho de 60 decibéis. Isso é um pouco acima da média, não é lá grandes coisas, só que você sente a diferença entre os notebooks mais silenciosos e o 305. E esse aumento no barulho não teve impacto positivo na temperatura, que continua assim bastante quente, inclusive atingindo seus 86 graus na placa de vídeo, que é o limite térmico, causando throttling em alguns momentos e não é uma temperatura muito confortável de você ficar assistindo. E o processador também em muitos momentos passa dos 90 graus, consegue dar picos ali de 99, 100 graus em vários jogos. É um ponto que eu também gostaria de ver mais baixo ou tentaria controlar por fora. Já falando do aquecimento na carcaça, aí sim é um ponto tranquilo, porque aqui na região do apoio da sua mão esquerda, principalmente o WSD, ele fica numa temperatura bem boa, até fria. Ele vai esquentar bastante mais na região central aqui do teclado, onde você dificilmente vai estar apoiando a mão, e esquenta um pouquinho aqui embaixo do controle do lado direito, mas mesmo assim também é bem tranquilo, é uma região que você muito provavelmente vai estar com a mão no mouse, então não vai estar apoiando aqui sobre essa parte. Então conforto para suas mãos ao usar o notebook para jogar, aí nessa parte ele manda bem. Mas para a gente decidir se vale a pena comprar o AVEO Storm 305 ou não, a gente precisa saber o seu preço e também dar uma boa analisada dos seus principais concorrentes. Falando de preço, esse cara aqui está custando a faixa dos seus R$5.000 hoje em dia e ele chegou bem mais barato. Ali no início de dezembro ele estava por R$4.300. Então sim, ele deu uma boa subida de preço, só que R$5.000 é o valor padrão dele hoje em dia. Então é esse o número que a gente vai analisar. E esse preço não é muito diferente dos outros notebooks que têm RTX 350GB, que são justamente os concorrentes do Storm. E olhando para eles, a gente tem primeiro o Acer Nitro V15, que tem como principais pontos positivos em comparação com o Storm o fato dele custar menos, então o Nitro é um pouquinho mais barato. A USB-C dele já passa vídeo e também é possível carregar o notebook através dela, coisa que aqui no notebook da Dell isso fica devendo e faz falta. E também a temperatura do Nitro V é bem mais baixa do que a gente tem aqui no notebook da Dell. Já de pontos negativos para o Nitro em relação ao Storm, a gente tem também um corte de energia na placa de vídeo, só que no Nitro ela é de só 65 watts, então é um pouquinho mais fraca que a gente tem aqui no notebook da Dell. O design mais gamer lá pode ser um ponto negativo considerado por muitas pessoas, que às vezes querem um notebook mais sóbrio para poder usar para jogar e também trabalhar, coisa que o AVEO entrega e o Nitro não, e principalmente a famosa saída de ar quente na tela. Lá no Nitro V a gente tem esse ponto na construção que parte do ar quente produzido pelo notebook ali, na hora de ser dissipado, ele acaba saindo para cima e indo em direção à tela do notebook, o que gera um medo, muitas pessoas evitam de comprar ele por isso, para não ter nenhum eventual problema daqui para frente, com o passar dos anos, então muita gente tem o pé atrás com esse ponto. Já outro notebook com a mesma placa de vídeo é o Lock com i5 12450H. Ele tem como ponto positivo também que custa mais barato que o AVEO, ele tem uma RTX 350 completa de até 95 watts. Ele também tem uma USB-C completa que vai suportar carregamento do notebook e também vai soltar vídeo por ela, então você consegue conectar um monitor externo ali diretamente pela porta USB-C e já traz um recurso para dar um pouco mais de performance, que é justamente o Mux Switch. Mas de pontos negativos, o Lock também traz o design um pouco mais gamer do que o AVEO Storm 305, principalmente por conta daquela bundinha azul, né? Aquela parte do dissipador pintada em azul, muita gente acaba não gostando disso. E a tela, que é o grande calcanhar de Aquiles do notebook da Lenovo. Tela de só 60 Hz, enquanto aqui a gente já tem uma tela Full HD de 144 Hz. A questão da taxa de atualização lá pesa bastante contra. É quase como a saída de ar quente na tela do Nitro V seria a tela de 60 Hz do notebook Lock. Já outro notebook para entrar nessa briga é o modelo da Dell, o Dell G15 com i5 13450HX e RTX 356GB. Tem como pontos positivos justamente seu processador. Ele é muito mais forte do que o 3420H, que equipa o Storm e o Nitro, e também bem mais forte do que o 12450H, que é o processador do Lock. Além disso, ele também custa menos que o notebook da Dell, também traz a RTX 350 completa de até 95 watts, que vocês viram nos testes de performance, que manda bem e fica sempre na frente do Storm 305. Já traz a tecnologia do Mux Switch e também o USB-C com vídeo, que são todos os pontos que o AVEO fica devendo. E como ponto negativo para o Dell G15, a gente tem também a sua construção, que ele é muito mais robusta, que pode ser positivo para algumas pessoas, mas aqui eu estou considerando como negativo porque ele é muito maior, muito mais pesado e traz também uma fonte muito mais pesada. Então lembra que eu falei que o Storm 305 pesa 2,5 kg junto com a fonte e o cabo? Esse vai ser o peso só do notebook Dell G15. Se você considerar a fonte ali, você vai passar dos 3 kg, então essa diferença é bastante considerável. E por fim, o outro notebook da Lenovo, o Lock HX, como a gente está chamando por aqui, que é justamente a atualização do Lenovo Lock que eu acabei de citar. E a gente está chamando ele de HX porque ele traz o i5 13450HX, o mesmo processador do Dell G15, que como eu comentei é muito mais forte do que os outros. Ele também traz uma USB-C completa suportando carregamento e saída de vídeo,
traz a RTX 3050 também com 95 watts, ou seja, completa para entregar mais performance. E agora uma grande novidade é que ele traz a melhor tela de todas, uma tela 100% CRGB com G-Sync e Advanced Optimus. Então na questão de qualidade de painel você vai ter a melhor da categoria disparado. O único ponto negativo dele é justamente o preço, porque ele é o mais caro entre todos que eu citei até agora, custando ali seus R$ 5.500. Então a gente sai dos seus R$ 5.000 aqui do notebook da Dell, Dell G15, Nitro e o Loki com o i5 12450H, acrescenta 10% para poder chegar no Loki HX, mas que parece ser um notebook bem mais completo. Vocês provavelmente já assistiram um vídeo de unboxing dele, que é para ter saído na semana que eu tô gravando esse review, e a gente também já deve ter feito a live de testes para poder ver como esse Loki HX está saindo em jogos. O ponto é que nessa faixa de preço você sempre vai precisar abrir mão de alguma coisa, seja no design, na construção, na performance, em alguns recursos diferenciados como Mux, tem uma tecnologia H+, que tem em algum notebook. Então tanto o Nitro, Dell G15 quanto o Loki com o i5 12450H ficam devendo em alguns pontos aqui para o Storm 305 e ficam na frente em outros. Então cabe a você analisar a lista de pontos positivos e negativos do Storm 305 e também dos seus concorrentes para poder chegar naquele notebook que melhor se encaixe para o seu uso, para o seu dia a dia. E não se esquece que independente do modelo que você escolher, o lugar para você encontrar o melhor preço para comprar é no benchpromos.com, nosso site de promoções que eu vou deixar linkado aqui na descrição. Então escreve aí nos comentários o que você achou do notebook gamer mais barato da Dell e qual seria a sua escolha nessa faixa de preço até seus R$ 5.500 ou também olhando só os notebooks com a placa de vídeo RTX 3050 de 6GB. Eu vou ficando por aqui e até o próximo review. Falou!